quem não ouve não prospera. Então não basta escutar o técnico. Encontrá-lo já é difícil. Aí você encontra um técnico da vida, escuta, mas não pratica. Então você acreditar no que aquela pessoa está falando e colocar em prática é o que vai fazer a diferença na vida. Então a prática do que o técnico fala é o que vai definir teus resultados no jogo da vida. Por que as pessoas têm essa síndrome de achar que elas serão diferentes, elas farão algo diferente, quando na verdade o segredo do jogo é copiar quem já deu certo? A regra é, mira no que já deu certo e copia o melhor que você puder. Ou, se você não quiser usar a palavra copiar porque você acha feio, tenha como referência o máximo que você puder. Que o talento, ele é a velocidade do que vai acontecer na tua vida. A gestão é a garantia. Quando o juiz do jogo da vida, que é Deus, soar o apito final, você vai ser convocado para o jogo da eternidade ou não? Sejam bem-vindos mais um Brunecast. A gente está aqui toda terça-feira, 8 horas da noite, às 20 horas, no nosso canal do YouTube, também no Spotify, sempre com convidados, né, que trazem sabedoria, conhecimento, abrem nossa mente. O Brunecast é um espaço não só de espiritualidade, que a gente fala muito, mas também de expansão de consciência, né? Eu sempre falo que é um programa de conversa, não necessariamente de entrevista. Porque a entrevista você faz uma pergunta e fica 10 minutos escutando uma pessoa. Isso aí. A proposta do Brunecast é a gente conversar, né? Porque na conversa, no debate inteligente, a gente chega a tantas conclusões boas. Hoje a gente não tem convidado. Hoje... Como assim, chefinho? Como assim? A gente tá aqui. Fiquei tão honrado com seus elogios. É verdade. Convidados inteligentes. Nossos co-hosts, né? O Wesley Teixeirinha, conhecidos como Theo e o Ólogo, vão me entrevistar sobre o livro Jogo da Vida. E o que eu tenho para falar para você sobre esse livro, debaixo dessa conversa, desse debate de um assunto específico, que é a vida é um jogo? Como é que se joga, então, esse jogo da vida? Porque tá difícil, Thiago, para mim. E, às vezes, o departamento que você tá jogando, financeiro, por exemplo, tá ruim, o conjugal tá complicado, emocionalmente você tá todo atropelado, toda atropelada. A gente vai falar sobre coisas que vão tocar o seu coração. Então, eu quero passar a palavra para os nossos entrevistadores de hoje, que é o Wesley Teixeirinha, né, o Theo e o Ólogo. E eu estou aqui hoje para responder perguntas deles, que com certeza vão responder muitas dúvidas também do seu coração, da sua mente. Fica atento, compartilha com todo mundo, já dá o like nesse vídeo. Se você não está inscrito no canal do Brunecast, inscreva-se agora, porque eu te dou a minha palavra. Hoje vai te ajudar demais. Vamos lá! Bem-vindos, meninos. Muito obrigado, chefinho. Um prazer estar aqui. E logo de início... queria te perguntar como surgiu essa ideia de escrever sobre o jogo da vida. Porque a gente te conhece como um cara que fala sobre sabedoria, princípios, desenvolvimento pessoal, tem alguns livros sobre autoajuda. Como que surgiu a ideia de falar sobre futebol? Na verdade, eu não tenho nenhum livro de autoajuda, não. A autoajuda, eu sou categorizado como autoajuda lá na classificação dos livros. Uhum. Mas a autoajuda é muito diferente do que eu faço, né? Eu uso princípios bíblicos para apontar direcionamento para as pessoas, né? Então, a autoajuda é diferente. É uma coisa de pensamento positivo, ou de sempre dizer que você vai se dar bem, que as coisas vão terminar bem. E é totalmente diferente do que eu faço. Apesar de muita gente tentar me estereotipar nisso, ou até a própria classificação de livros, né? Quando você vê lá, livros mais vendidos, categoria autoajuda, Thiago Brunet. Porque é a forma que eles categorizam, mas não me considero um escritor de autoajuda, mas de ajuda do alto. Eu pego os princípios que dão certo há milênios e explico áreas da vida. Por exemplo, no livro Emoções Inteligentes, eu explico sobre vida emocional. No livro Ganhe o Mundo Sem Perder a Alma, eu explico sobre dinheiro, riqueza, mas sempre com princípios milenários, até porque teologia é a minha formação acadêmica, né? A minha experiência em quase 20 anos indo a Israel, tanto para estudar quanto para levar grupos, me deu certa base histórica, arqueológica, bíblica. Não só minha formação, mas também as experiências como
palestrante, como estudante, nas mentorias e consultorias que eu participei, de grupos filosóficos de teologia e conhecimento bíblico, me fizeram chegar a conclusões que eu coloquei em livros. Então, de forma alguma, eu me encaixaria, pelo menos eu como escritor, digo que eu jamais me encaixaria numa autoajuda, porque existem coisas que eu nem acredito na autoajuda. Mas sim, livros que são simples de ler, que motivam as pessoas a serem melhores, mas com base milenar, tá? Tem base bíblica em tudo que eu escrevo, ou no mínimo, empirismo, minhas experiências, para que você não passe pelo que eu passei. Mas por que você escolheu escrever um livro sobre a vida em si e não sobre algum tema específico? Por que você escolheu isso para isso? Geralmente, quando eu vou escrever um livro, eu decido primeiro o que eu quero alcançar, o que eu quero e quem eu quero alcançar com aquele tema. Entendi. Então, por exemplo, o Ganhe o Mundo Sem Perder a Alma, eu queria desmistificar alguns conceitos que as pessoas criaram na sua mente contra a riqueza, que foram criados tanto pela nossa cultura latino-americana, a brasileira também, tanto pela religiosidade. Então, que o rico é sempre desonesto, que o rico não vai para o reino dos céus, que todo rico é igual ao jovem rico, que Jesus vem e fala, me segue, e fala, não, porque eu tenho muito dinheiro. O Ganhe o Mundo, eu explico desde a pirâmide das classes financeiras, para você se identificar em que classe eu estou aqui nessa pirâmide financeira. Certo. Né? A base da pirâmide são as pessoas de vulnerabilidade, depois os trabalhadores comuns que estão na CLT hoje, depois os empreendedores e funcionários de alto cargo, por aí vai até chegar nos grandes empresários multimilionários e no topo da pirâmide, que são os criadores de ecossistema, aquelas pessoas que, se eles pararem de trabalhar, a gente prejudica a gente. Tipo assim, Mark Zuckerberg fecha a meta para o WhatsApp e para o Instagram, prejudica muita gente, né? Inclusive profissionalmente. E é um livro que eu vou biblicamente desmistificando a questão da riqueza e provando também, de uma forma milenar e bíblica, que o problema é o coração do homem e não do dinheiro, porque o dinheiro nem tem alma. Como é que Deus vai julgar o dinheiro se ele não tem alma? É um objeto inanimado, ele precisa de alguém usá-lo, ou de uma forma boa ou de uma forma ruim, para que, como foi usado, aí seja julgado. Entendi. Mas o problema não é o dinheiro. Boa. Então é um livro sobre isso. E cada livro meu vem realmente tratando um tema. Descubra o Seu Destino é sobre destino, sobre futuro. Princípios milenares são 10 princípios que dão certo a milênios, como o princípio da maturidade, o princípio de ouvir primeiro, o princípio das palavras, você escolher bem as palavras que você usa. E aí, numas viagens que eu fiz recentemente com meu filho, que ama muito futebol, visitando clubes de futebol, eu comecei a observar que esse esporte que é ovacionado no mundo inteiro, tem mais de 4 bilhões de fãs, que lota estádios. A gente está acompanhando aí a Copa do Mundo, né? São bilhões de faturamento para qualquer país. Outra coisa, é um esporte que não é cultural, né? Assim, que nem futebol americano, só dá certo na América. Não. Lá na guerra de não sei o quê, às vezes aparecem os destroços assim de uma guerra lá no Oriente Médio, a criancinha com 3 aninhos toda suja assim, nos destroços com uma bola na mão. É uma coisa que tem em qualquer lugar do mundo. Na Ásia, os estádios estão lotados. Na Europa, os estádios estão lotados. Na África, eu falei, como é que pode dar certo no mundo todo? Como pode mexer com tanto dinheiro? Como pode o menino sair de dentro de uma comunidade carente e aos 18 anos estar ganhando milhões num clube europeu e jogando na seleção? Quando essa ficha começou a cair por causa dessas visitas ao clube, é por isso que eu sempre incentivo, gente, expansão de consciência. E uma das formas que você expande a consciência é viajando. Tudo que você puder fazer para viajar, viaje, porque sempre vai ter uma ideia, um conceito, uma cultura nova, algo vai acontecer na sua mente. Ninguém viaja e volta da mesma forma. Boa. As pessoas podem até não perceber na hora, mas você está voltando com muito mais bagagem, não só a mala que você trouxe de volta, bagagem interna, mental, muito mais preparação para a vida, muito mais entendimento das coisas. E foi nessas viagens que nasceu o livro. Eu estava no Real Madrid com meu filho, no treino, com os jogadores lá que me convidaram.
estava entrevistando algumas pessoas lá e fui assistir o jogo também. E aí nasceu a ideia do livro, porque eu comecei a reparar, principalmente assistindo os treinos, que a vida, se a gente usar as regras do futebol para a vida, a gente praticamente entendeu a vida. É claro que no livro eu coloco conceitos bíblicos, porque minha formação é o que eu acredito. Então tem muitos conceitos bíblicos no livro. Mas eu falei assim, o futebol é um jogo. A vida também é. Por quê? Tem regras, tem juiz, tem coisa que você não pode fazer, tem coisa que se você fizer certo você faz gol, se fizer errado não faz, tem recompensa para quem fez, é meritocrático, a vida também é meritocrática. Então, a gente chegou na ideia de escrever um livro chamado Jogo da Vida, estádios. A gente está acompanhando aí a Copa do Mundo, né? Como são bilhões de faturamento para qualquer país. Outra coisa, é um esporte que não é cultural, né? Assim, que nem futebol americano, só dá certo na América. Uhum. Não. Lá na guerra de não sei o quê, às vezes aparecem os destroços assim de uma guerra lá no Oriente Médio, a criancinha com 3 aninhos toda suja assim, nos destroços com uma bola na mão. É uma coisa que tem em qualquer lugar do mundo. Na Ásia, os estádios estão lotados. Na Europa, os estádios estão lotados. Na África, eu falei, como é que pode dar certo no mundo todo? Como pode mexer com tanto dinheiro? Como pode o menino sair de dentro de uma comunidade carente e aos 18 anos estar ganhando milhões num clube europeu e jogando na seleção? Quando essa ficha começou a cair por causa dessas visitas ao clube, é por isso que eu sempre incentivo, gente, expansão de consciência. E uma das formas que você expande a consciência é viajando. Tudo que você puder fazer para viajar, viaje, porque sempre vai ter uma ideia, um conceito, uma cultura nova, algo vai acontecer na sua mente. Ninguém viaja e volta da mesma forma. Boa. As pessoas podem até não perceber na hora, mas você está voltando com muito mais bagagem. Não só a mala que você trouxe de volta. Bagagem interna, mental. Muito mais preparação para a vida, muito mais entendimento das coisas. E foi nessas viagens que nasceu o livro. Eu estava no Real Madrid com meu filho, no treino, com os jogadores lá que me convidaram. Estava entrevistando algumas pessoas lá e fui assistir o jogo também. E aí nasceu a ideia do livro, porque eu comecei a reparar, principalmente assistindo os treinos, que a vida, se a gente usar as regras do futebol para a vida, a gente praticamente entendeu a vida. É claro que no livro eu coloco conceitos bíblicos, porque minha formação é o que eu acredito. Então tem muitos conceitos bíblicos no livro. Mas eu falei assim, o futebol é um jogo. A vida também é. Por quê? Tem regras, tem juiz, tem coisa que você não pode fazer, tem coisa que se você fizer certo você faz gol, se fizer errado não faz, tem recompensa para quem fez, é meritocrático, a vida também é meritocrática. Então, a gente chegou na ideia de escrever um livro chamado Jogo da Vida, como o futebol nos ensina sobre vida e negócios. Por quê? Muita gente está começando seu primeiro negócio. Muito brasileiro está empreendendo e precisa entender quais são as regras básicas. O que eu não esperava é que, por causa da facilidade da diagramação e tal, eu estou recebendo relatos, já é um dos livros mais vendidos do Brasil nos últimos meses, gente que nunca tinha lido um livro na vida, esse foi o primeiro livro. Por quê? Facilidade de ler. A pessoa pegou, leu a primeira página, leu a segunda, começou, não parou mais, porque é muito fácil de ler. Os conceitos são muito fortes, então prende a atenção da pessoa, e a diagramação é muito simples. Então a pessoa acaba lendo um livro de 100 e poucas páginas em um dia. A outra coisa é que são ensinamentos rapidamente aplicáveis. Como o primeiro capítulo, escolha a sua posição no jogo da vida. Né? A gente teve o exemplo daquele jogo do Brasil e Japão, na Copa, nos 16 avos, né? Em que o Ancelotti, que é o técnico, fez algo que a torcida não faria. Com certeza. Né? E aí eu explico no livro que todo jogador de futebol se deu bem na vida porque desde sempre tem um técnico. O ser humano comum não. Está com 30 anos e não tem ninguém orientando ele. Mas essa pessoa com 30, 40 anos que não tem técnico,
está escutando o grito da torcida. E o que a torcida grita, ele fica com medo, ou fica abalado, ou abalada, e segue o que a torcida está falando. E geralmente a torcida muda de opinião a cada jogo, e você está mudando tua identidade, vendendo tua identidade, tua verdadeira identidade, quem você é, o que você nasceu para fazer por causa do grito da torcida. Aí o que o Ancelotti fez nesse jogo Brasil-Japão? Colocou 2 jogadores que ninguém queria. Então tem o caso do Casemiro, que estava jogando mal, todo mundo criticando. Depois teve vários memes com isso. Que esse Casemiro, quando ele fez o gol de cabeça, todo mundo, meu Deus! Deusou ele. Porque todo mundo estava fazendo. Como é que o Ancelotti não tira o Casemiro, ele errando tanto? Como é que ele voltou pro segundo tempo? Todo mundo falou, pô, ele tá com cartão amarelo, ele não tá jogando bem. Eu falei isso, eu gritando lá em casa, meu Deus, tira o Casemiro. Ele foi lá e fez o gol. Depois, quando ele coloca o Martinelli no final, o Gabriel Martinelli, todo mundo falou, pô, mas tanto jogador, meu Deus, o Neymar tava no banco. Tanto jogador, o Igor Thiago é alto, podia ficar só na cabeçada. Aí botou um improvável, tanto o Casemiro, que estavam reclamando, fez o gol, tanto o Martinelli, que a torcida não escalaria, fez o gol. Ou seja, o técnico sabe de coisas, conhece estratégias, habilidades individuais, que a torcida é só a emoção, o técnico é sabedoria, estratégia. Então, essa importância de você escutar o técnico e não o grito da torcida é algo que eu ensino no livro, porque vale para a vida. O grito da torcida é o que todo mundo fica gritando na internet para você, os colegas do trabalho, até mesmo familiares. Agora, o técnico, que são as pessoas que te orientam na vida, são as pessoas que veem coisas que você não está vendo. Só antes da gente partir para os capítulos, eu tenho só uma pergunta. Claro. Eu tenho uma sobre esse assunto ainda do jogo, e aí eu queria que você falasse mais. Nesse jogo, o Martinelli entrou no lugar do Cunha, que não é a posição dele. Aí, no final do jogo, ele falou que o Ancelotti enxergou ele e disse que ele poderia fazer essa função. Qual que é a importância da gente ouvir e confiar no nosso técnico da vida? Por exemplo, no livro Princípios Milenares, tem um capítulo que chama O Poder da Escuta. O princípio da escuta. É um princípio milenar. Por quê? Porque está na Bíblia. E uma das frases que eu coloco nesse capítulo é: quem não ouve, não prospera. O que adianta você ter a pessoa certa te orientando se você não escuta, não faz o que a pessoa está falando? A Bíblia diz que aquele que escuta a palavra, mas não pratica, é como quem construiu uma casa sobre areia. Então não basta escutar o técnico. Encontrá-lo já é difícil. Aí você encontra um técnico da vida, escuta, mas não pratica. Então, você acreditar no que aquela pessoa está falando e colocar em prática é o que vai fazer a diferença na vida. Tem gente que faz o método Destiny com a gente e a maioria sai muito transformada e manda testemunhos gigantescos. Outras pessoas saem só dizendo que foi bom. Qual a diferença? Se a matéria foi a mesma, os professores são os mesmos. É que quem colocou em prática fala: mudou minha vida. Cheguei em casa, pedi perdão igual o princípio do perdão, comecei a honrar quem eu tinha que honrar igual o princípio da honra, fui uma pessoa mais grande, comecei a colocar em prática. Pronto, mudou minha vida. E quem só achou bom, achou a matéria boa, mas não colocou em prática. Então não teve o quê? Testemunho para contar. Não teve mudança, não teve transformação. Só achou legal, só achou bonito. Então a prática do que o técnico fala é o que vai definir teus resultados no jogo da vida. Tá? Por que aqui a gente, nas primeiras páginas, a gente percebe que foi recomendado pelo Kaká, que foi o último brasileiro a ganhar a bola de ouro, enfim, grandes premiações. Foi recomendado também pelo Augusto Cury. O que esse livro tem de tão especial, de tão ímpar, assim, que foi recomendado por grandes pessoas? Quando eu conversei com alguns jogadores pentacampeões, quando eu estava escrevendo esse livro, eu tive um desafio de escrevê-lo em 7 dias, porque a editora falou: só vamos lançar um livro com esse nome se for antes da Copa. Como eu tive a ideia final de abril, que é quando eu estava em Madrid, eu tive 7 dias para escrevê-lo, para entregar na editora, para a editora começar o processo de diagramação, capa e mandar para a gráfica para ficar pronto para a Copa do Mundo. Entendi. O que teve de diferente é que eu tive que ligar em poucos dias, 2, 3 dias, para muitos jogadores de futebol. Então, todos que eu tinha contato, pentacampeões, que graças a Deus eram bastante, eu liguei falando: estou escrevendo um livro, qual é a história que você tem para me contar? Fui entrevistando jogadores pentacampeões e muitos que já estavam convocados para a Copa. Muitos, né? Você vê aí no Instagram que a maioria me segue. Então,
eu já, de alguma forma, já o estava orientando, ou espiritualmente, ou emocionalmente, Sim. até mesmo com dicas de carreira, conselhos profissionais. E quando eu contei isso para o Kaká, que já é um amigo, já esteve aqui no Brunecast, um cara que as nossas famílias se gostam, a gente se encontra sempre, o Kaká falou, olha, Thiago, é um momento e é muito especial esse tema, porque ninguém nunca usou a metáfora do futebol para explicar a vida. E como você sabe, o Kaká é um cara bem espiritualizado, ele falou assim, e o que vai ter de base bíblica nisso? Eu falei, tudo. Eu começo o primeiro capítulo desse livro com um versículo do apóstolo Paulo em Coríntios, dizendo o seguinte, todos que competem em jogos, tá, em 1 Coríntios 9, 25, se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos. Fazemos o quê? Treinamento rigoroso para ganhar uma coroa imperecível. Então o apóstolo Paulo compara o atleta que compete em jogos, que trabalha muito, faz treinamento rigoroso para ganhar aquele título, aquela taça da Copa do Mundo, com a nossa vida espiritual, que também é um treinamento rigoroso, só que para ganhar a coroa imperecível, ou seja, a salvação eterna. Justo. Né? E o galardão que vem junto com as suas obras nisso. Então eu já começo com essa base bíblica. Quando o Kaká entendeu isso, ele falou, cara, eu vou prefaciar para você então. Eu pedi, você prefacia para mim? Ele falou, prefacia. Ele só queria entender antes o que era e topou. E aí conversei com vários jogadores, vários empresários, jogadores, vários pais de grandes jogadores da seleção, talvez um dos maiores também da seleção, eu conversei. E me deram esse conselho, tem que lançar o livro, está na hora. Com o Cury foi a mesma coisa também. O Augusto Cury, ele foi meu orientador de tese na faculdade há muitos anos atrás, né, no meu mestrado nos Estados Unidos, e já tinha prefaciado o livro meu, foi meu mentor de gestão das emoções muitos anos. Mas eu liguei para ele porque alguns jogadores, dois jogadores da seleção que eu atendi, da seleção brasileira, titulares, me ligaram com problemas muito sérios de confusão mental, de origem emocional mais profunda. E eu falei, olha, esse é um tema que não é para mim. Então, uma das coisas que eu tenho como profissional, não só como um homem de ministério, que é ensinar a palavra para as pessoas e tal, mas como profissional de mentoria, consultoria, né, é não entrar em áreas que eu não domino totalmente, que não é para mim. E aí, quando eu percebi que a questão era um pouco mais psicológica, psiquiátrica, eu falei, posso te apresentar para um amigo meu, falei para os jogadores, que ele resolve isso, e coloquei o Dr. Augusto Cury na câmera, num FaceTime com eles. Foram pessoas diferentes, não estavam juntos, então foram momentos diferentes, né? Coloquei com um, dias depois com outro, e o Dr. Augusto Cury conseguiu resolver o problema. Então eu liguei para o Dr. Augusto Cury para falar que eu estava escrevendo um livro, que eu iria mencioná-lo, sem dar os nomes, é claro, dos jogadores, por ética, lógico. Ele falou assim, então eu vou fazer uma nota para esse livro. E ele mesmo deu a ideia. Ele me mandou a nota da importância da gestão das emoções para você estar em campo. Porque você pode ter muita técnica, muita habilidade, mas se não gerir suas emoções na hora, você perde o gol. Se é goleiro, você fraqueja e toma o gol. Então, eu tive esse privilégio realmente de ter o Kaká, o Dr. Augusto Cury e o Cafu, nosso capitão do Penta, fazendo a recomendação de contracapa. Eu mandei para o Cafu ler a introdução do livro, e na introdução ele falou, eu faço. E já mandou a frase de contracapa, que é dizendo, Thiago Brunet exemplifica muito bem como o futebol pode mostrar caminhos para você vencer na vida e nos negócios, sendo melhor a cada dia. Então, escutar isso do capitão do Penta, né, foi muito especial. E esse livro, surpreendentemente, está chegando na mão de muitas crianças, muitos jovens e adolescentes, além de homens e mulheres já adultos, mas que querem aprender o jogo da vida. Você sentiu algum medo ou algum receio de escrever esse livro? Apesar de muita gente falando para você, escreve, porque foi numa linha diferente do que você está acostumado. Totalmente. Ou seja, tirou você da zona de conforto. Como é que foi isso para você? É totalmente diferente, mas a essência não é. É totalmente diferente porque tem o nome futebol, é totalmente diferente porque eu tive que entrevistar muitos jogadores para escrever sobre futebol, porque eu não sou comentarista de futebol, não sou especialista em futebol. Mas, ao mesmo tempo, a essência é a mesma. A essência de todo livro meu é ensinar as pessoas a viverem.
Seja emocionalmente, financeiramente, comportamental, biblicamente. A minha função como professor de vida, como consultor em grandes corporações, ou voluntariamente como pregador, que eu sou, é facilitar a vida das pessoas aqui na Terra enquanto a eternidade não chega. Então eu descobri que eu poderia ampliar minha comunicação, ou seja, chegar em mais pessoas usando metáforas do futebol. O livro não é sobre futebol, não tem nenhuma técnica de futebol aqui. O livro é metáforas, analogias do futebol para você entender a vida. Porque tem muita gente que está nessa vida aqui, mas não entende como ela funciona. Então, por exemplo, se eu sou o melhor jogador do mundo, vamos supor que hoje seja o Kylian Mbappé, supondo aqui, tá? Eu sou o Kylian Mbappé, então eu sou muito bom. Se eu bater de frente com o meu técnico, eu vou jogar o próximo jogo? Não. Não vai, irmão. Eu sou o Kylian Mbappé, eu sou o melhor jogador do mundo. Se eu fizer gol impedido, vai valer só porque eu sou o Kylian Mbappé? Não. Não. A vida é igualzinha. Às vezes você se acha bom, você acha que você sabe e tudo. Se desobedecer o técnico, fica fora. Se bater de frente com o juiz, tá fora, também pode ser expulso. Se tiver impedido, não vale. Não, mas eu sou o Cristiano Ronaldo, não valeu. Se fizer falta, pode tomar um amarelo. Ou seja, a vida tem regras. Como o futebol tem regras, a vida tem regras. Tem gente que acha que pode ficar quebrando as regras da vida e que tá tudo certo. Aí eu explico no livro, no último capítulo, qual é a diferença do jogo da vida e o jogo de futebol. É que no jogo de futebol, o apito soa na hora que você erra. Errou, no jogo da vida é só no último dia. É no dia do julgamento final. Aí eu termino esse livro com um apelo, dizendo o seguinte: quando o juiz do jogo da vida, que é Deus, soar o apito final, você vai ser convocado para o jogo da eternidade ou não? Então, é muito importante que a gente entenda que esse livro trata de espiritualidade, mas trata de conceitos básicos de gestão, comportamentos e decisões que você tem que tomar para jogar muito bem o jogo da vida e o jogo dos negócios. Você falou sobre as regras da vida. Por que essas regras existem e quem estabeleceu essas regras? Bom, as regras existem porque o ser humano seria completamente autodestrutivo e destruiria muito se não tivesse regras, se não tivesse princípios para cumprir. Então, não tem lei, não tem polícia, não tem juiz para julgar, não tem câmera para me filmar, câmera de segurança para registrar, não tem ética e moral, não tem princípios, eu seria a mesma pessoa que sou hoje? Não sei, você seria? Você que está me escutando, você seria? Não tem ninguém te vigiando, você não deve satisfação a ninguém, você faz o que der na telha, como a gente diz por aí? Será que não existiriam muitas mais pessoas mais do que boas? Porque tem muita gente que se considera boa, mas porque tem todo esse aparato de vigilância. Se fizer coisa ruim, está preso, o juiz te julga, a polícia te pega, a moral e a ética, né? Os olhos das pessoas, a questão dos princípios divinos, fala, poxa, Deus vai me julgar, tem o juízo final. Se não tivesse nada disso, quem você seria? Então, primeiro, regras, princípios existem para isso. E quem estabeleceu o manual de instrução de vida do ser humano é a Bíblia. Quem estabeleceu isso foram os princípios milenares, a Bíblia. Então, você vê que até mesmo o mundo jurídico do mundo ocidental foi muito baseado nas leis de Moisés. Não roubar, não furtar, não pegar o que é dos outros e por aí vai, e outras coisas. Os princípios de moral e ética. Então, tem gente que acha que pode levar ou a vida ou até mesmo os negócios do jeito que quiser. Por exemplo, vou abrir um negócio, tô com uma inspiração, tô com uma ideia boa, vou chamar esse meu amigo que é de confiança para ser sócio, ele não entende nada das regras de negócio e abre um CNPJ. Aí quebra, como diz aí as pesquisas, a maioria das empresas não chegam a 5 anos. Claro, você sabe qual é a regra do negócio? Sabe o que é margem? Sabe o que é lucro? Você sabe o que é equipe? Você sabe o que é gestão? Você sabe o que é modelo de negócio? Você sabe o que é escala, recorrência? Você não sabe o que é nada. Esse produto aqui eu ganho quanto? Qual é a minha margem real? Não, essa não é a tua margem real, querido. Você esqueceu de abater os custos e os impostos. Isso e aquilo. Aí já abriu empresa, já está 2 anos rodando quando você começa a descobrir como é que é o jogo dos negócios.
Então esse é um livro que uma criança, presta atenção, uma criança entende. Está aí com milhares de directs no nosso Instagram de criança lendo, adolescente lendo. Você que é pai e mãe, dê para o seu filho adolescente esse livro. E você que já é adulto, mas não entende ainda o jogo da vida ou dos negócios, porque você está entrando em empreendimentos, esse é um livro não só para você ler, é um livro para você dar de presente também. Que presente é melhor do que um livro que custa R$40 e muda a vida de alguém? A pessoa nunca mais vai esquecer de você, você mudou a vida da pessoa, e às vezes você gasta um dinheirinho, 200, 300 reais, muito mais tentando dar um presente bom para alguém, e a pessoa nem usa. Isso aqui muda a vida de pessoas. Né? Qualquer livro acrescenta, mas esse em específico eu quero recomendar. Se você é também um educador de jovens e adolescentes para comprar para os seus alunos também. Educadores de jovens e adolescentes. Quem é empresário e tem colaboradores, eu acredito que é obrigatório você dar isso de presente para os seus colaboradores. Por quê? Eles vão ser muito melhores do que são no teu negócio, na tua empresa, entendendo isso que está aqui. Os princípios que a gente coloca aqui, fazendo as analogias do futebol. Destrinchando os capítulos aqui, a gente começa pelo capítulo 1. Qual é a sua posição em campo? Como que você pode explicar isso para o público? Só você parar para pensar que se o Messi quisesse ser goleiro, ele provavelmente falharia. Sim ou não? Com certeza. Principalmente pela altura. Então, uma coisa que eu falo logo no início do livro é: assim como no futebol, a vida se trata de preparo e destino. Aí eu vou explicar, vou desenhar para você. No futebol, além de preparo, ou seja, treinei muito, tenho habilidade, fiz a dieta certa, dormi a quantidade certa de horas. Além de todo esse preparo, tem um destino. Por exemplo, o Messi escolheu a altura dele? Não. Ele escolheu o país que nasceu? Não. Mas aí por que ele virou Messi? Porque além de preparo, teve um destino. Ele nasceu num país que tem cultura de futebol. A altura que ele tem é muito bom para atacante, mas não dá para ser goleiro. Então, a vida foi encaixando ele nisso que eu chamo... o destino vai deixando pistas e você vai encontrando o teu caminho. A tua habilidade natural, o teu preparo forçado, que é vou me treinar nisso porque eu descobri que eu tenho habilidade para isso. E o destino. Não dá para ser goleiro por causa da minha altura, mas também aqui, pelo menos eu nasci na Argentina, é mais fácil achar um campo de futebol do que se eu tivesse nascido em outro país que não tem essa cultura, né? Então, mas a vida também é assim. A vida é igualzinha. O futebol pode nos ensinar muito sobre vida e negócios. Além do preparo que você vai ter que ter para ter um negócio, para ter o produto ou serviço que você quer ter, você vai contar com um destino, com coisas que não estavam no seu poder de escolha. Então, por exemplo, eu tenho um QI alto para ser um grande intelectual da física? Não. Eu, Thiago Brunet, não tenho. Eu tenho dificuldade até de fazer contas de cabeça. Isso não é o meu QI não chega nisso. Então eu fui riscando. Um intelectual da matemática, da física e da química, ou seja, um Albert Einstein, eu não vou ser. Mas eu jogo bola para ser profissional? Não jogo. Eu sou músico. Mas eu sou músico bom o suficiente para ser profissional, para poder fazer um dinheiro e sustentar minha família? Não. Eu sou músico mais amador, então também não. Então peraí. Então vamos para o contrário. O que eu faço bem naturalmente? Aí eu comecei a fazer uma lista. Poxa, eu falo muito bem público. Nunca fiz curso de oratória. Desde 5 anos de idade, cresci em igreja, me botavam para falar lá, ler o salmo. Na escola, com 8, 9 anos de idade, eu sempre fui o orador da turma. Falar em público eu nunca tive vergonha. Sempre falei bem no sentido de coragem. Eu tive que melhorar a dicção, melhorar várias coisas, mas no sentido de coragem, chegar e falar, sempre tive. E muita gente tem medo de falar em público. Então eu falei, bom, provavelmente o meu destino vai estar ligado a falar em público, vai ter alguma coisa desse tipo, né? Como é hoje. Então, assim como no futebol, a vida e os negócios é feita de preparo, você vai ter que se preparar muito, né, em cima das habilidades naturais que você tem, mas de destino. O destino me favoreceu para eu fazer o que eu faço hoje. Como o destino favoreceu cada um que está fazendo o que está fazendo hoje. Né? Mas
Tiago, você deu o exemplo do Messi aqui. Todo mundo quer ser o Messi, quer ser o atacante, quer ser a estrela. Como aceitar o meu destino se eu fui chamado para ser o lateral ou o zagueiro, uma pessoa que tem menos relevância no time? É porque você aceitando ou não aceitando vai acontecer o que tem que acontecer. Ah, eu não aceito ser baixinho, porque meu sonho é ser goleiro. Dá para mudar isso? Diferente, por exemplo, não aceito ser pobre. Uhum. Tudo bem. Dá para mudar isso? Dá. Eu estou numa comunidade carente hoje. Se eu começar a ir para a rua e correr atrás, vender água, lavar carro, aí eu junto 40, 50 reais, 60 reais, em vez de... Né, e tal. Tem várias formas, como a gente conhece, várias pessoas que vieram da pobreza para uma vida melhor, de mudar essa realidade. Por quê? Porque isso não é um destino rígido. Como eu explico no livro Ganhe o Mundo Sem Perder a Alma, existem 3 tipos de destino. O destino rígido, que é o que você não pode fazer nada, sua altura, sua cor da pele. O lugar que você nasceu, nasceu. Você pode mudar depois, mas onde você nasceu... Tem alguma deficiência física ou não? Alguma limitação mental ou não? Ou seja, tudo isso é destino rígido. Tem um destino flexível, que é uma pequena parte que Deus nos confia de tomar decisões. Com quem eu vou casar? O que eu vou ser da vida? Vou ser músico? Vou ser engenheiro? Vou ser empresário? Vou vender alguma coisa? Até mesmo, estou numa situação de pobreza, mas eu sinto que eu posso crescer. Então, o que eu preciso fazer? Preciso descobrir o que eu vendo, né? O segredo sempre está na venda. Então, o que eu vou vender para sair dessa situação rápido? Né? Aí depois tem outras coisas. Eu vou ter gestão emocional para ganhar esse dinheiro e não gastar com prazeres imediatos para poder ir juntando, para ir criando um negócio de verdade, e etc, etc. Tem várias coisas que vêm depois desse poder de venda. Mas é um destino flexível, você consegue mudar. É difícil? Poxa, eu não estou desfazendo. Dizendo, Tiago, mas muita gente em situação de vulnerabilidade, não é fácil. Não estou falando que é fácil, não. Estou falando que é possível. Né? E tem um destino planejado, que é o que Deus espera de você. Por isso que seja no rígido ou no flexível, sempre consulte a Deus antes. Por exemplo, no meu destino flexível, eu posso escolher com quem eu vou casar. Mas da mesma forma que eu escolho, eu posso errar muito feio. Mas se eu consultar a Deus, aí eu estou usando o destino planejado, o plano divino na minha vida. Senhor, eu sou apaixonado pela Janine. Eu lembro que eu fiz essa oração antes de casar, mas se for a tua vontade, me dá um sinal. Porque por mim eu caso com ela, estou decidido. Eu amo. Mas me dá um sinal, porque eu sou muito jovem, ela também. A gente não sabe realmente o que é a vida. E Deus me deu o sinal que eu pedi. E estamos casados até hoje. Então, é muito importante. Nesse livro eu dou uma passada rápida sobre destino também, por causa justamente disso, porque futebol tem muito a ver com isso. Então, é você aproveitar bem oportunidades de preparo para a vida e para os negócios, mas se encaixando dentro do seu destino. Não vai dar para mudar o que é rígido. Né? Eu não me conformo com tal coisa. Essa coisa pode ser mudada? Não. Então, faça o melhor com o que não dá para ser mudado. Agora, se dá para ser mudado, é destino flexível. Corra atrás, se prepare, junte-se com pessoas que possam te auxiliar, com informações, com conhecimento, abrindo portas para você. Por aí vai. É isso aí, eu quero aproveitar para dar um recado para você. O jogo da vida. Isso aí. O que o futebol pode nos ensinar sobre vida e negócios? Futebol é o esporte que movimenta mais de 4 bilhões de pessoas no mundo. Todo final de semana enche estádios no mundo inteiro. Um faturamento multibilionário. Uma criancinha nasce e já ganha uma bola de futebol. O que isso pode nos ensinar? Quais são os princípios, as regras que deram certo nesse esporte e a gente pode levar em consideração para a nossa vida? Nesse livro, eu falo abertamente sobre você decidir a sua escalação em campo. Em que posição você vai jogar? Você tem um técnico como todo jogador tem? Ou você está tentando a vida sem orientação e sem estratégia de fora? Você sabe lidar com o banco de reservas? Ou as suas emoções te descontrolam quando você não é o principal? Você sabia que o jogador tem treino infindável? Acabou de ganhar o jogo no domingo, na segunda já está no treino de novo? E a gente sempre querendo um dia de folga? Existem muitas coisas que o futebol nos ensina. Um livro fácil de ler, diagramação que faz com que um jovem, um adolescente, leia em 1 dia, 2 dias. Você que às vezes nunca leu um livro, você vai lê-lo rapidamente. É
É um livro para quem está começando a vida, para quem precisa tomar decisões sérias, para quem está perdido em alguma área, para quem é jovem, adolescente e quer, através das analogias do futebol, descobrir como se faz negócios e como se vive melhor essa vida. E principalmente, você que está começando o seu primeiro negócio, não fique perdido, não fique desorientado. Esse livro aqui é uma bússola. Jogo da vida. Assim como o jogo de futebol é ganho em campo, com a bola rolando, mas tem regras. Se você fizer falta, você leva cartão amarelo, pênalti, você pode levar um vermelho. Se fizer gol, mesmo sendo Cristiano Ronaldo, se tiver impedido, vai ser impedimento, o gol não vai valer. Existem regras na vida e esse livro vai te revelar tudo. Está disponível agora, você precisa adquiri-lo e eu te incentivo a dar um de presente. A gente negociou com a editora, eu abri mão de receber os direitos autorais para poder vir muito barato para você. É um livro que custa 40 e poucos reais. Você pode dar de presente e mudar o futuro de alguém também. Paz e prosperidade. Essa posição em campo, a minha pergunta. Vai. Você comentou que a vida acaba encaixando você na sua posição. Isso é algo para todas as pessoas que, por exemplo, tem pessoas de 30, 40 anos que estão assistindo a gente e acredita que a vida não encaixou ela no destino dela, né? Na posição dela. Ela não sabe ainda o que ela nasceu para fazer e etc. A vida ainda vai encaixar essa pessoa na posição dela ou não? Certamente, toda pessoa tem um plano divino para essa pessoa. Se ela está demorando muito a descobrir esse plano, ou seja, qual é a posição que eu me encaixo, ela provavelmente está distraída em alguma coisa. Existem pessoas que muito cedo já descobriram o que tinham que fazer por incentivo familiar. Venus Williams, as irmãs Williams, viraram as maiores tenistas do mundo porque o pai, e virou até um filme, né? Richard, alguma coisa Richard, né? King Richard. King Richard. Mostrou que o pai era um tenista frustrado, gostaria de ser tenista, vivia uma vida muito apertada financeiramente, mas como ele queria ser tenista não deu, ele ficou treinando as meninas para serem tenistas e elas se transformaram em grandes tenistas, e esse era o destino delas. Isso acontece muito com os jogadores de futebol. O irmão mais velho, que é jogador frustrado, o pai que queria ser, o avô, é sempre alguém que pega o menininho, leva para a beira do campo e fica insistindo, joga, vai lá, volta, marca, já começa o processo de técnico quando o garotinho tem 4, 5 anos de idade. Aí depois ele entra para um treinadorzinho da equipe de futebol ali do bairro e depois vai para um técnico de futebol mesmo quando ele entra para um clube. Outras pessoas não tiveram o privilégio de ter alguém na família te incentivando. Não, faz tal coisa, faz isso, aquilo. Ou teve um pai que era médico, que era engenheiro e falou, poxa, você não faz engenharia igual o papai? Eu falei, não quero fazer nada igual a você. Cada um foi escolhendo o seu destino também. É uma mistura de destino, que é o que já aconteceu e tal, não dá para mudar o destino rígido, com algumas escolhas também que você nem percebeu que rejeitou. Aquela oportunidade que você teve de fazer aquela viagem, mas você achou, não, ficar muito tempo longe dos meus pais, eu não tenho dinheiro para ir, sei lá, qualquer coisa que você criou que não, como dificuldade, talvez era naquela viagem que você ia descobrir alguma coisa importante para o seu destino, que você ia se encaixar. Então, a gente tem que aproveitar todos os momentos como o jogador aproveita. O jogador, ele treina com a mesma intensidade que joga. Porque ele sabe que se ele não for bem no treino, nem escalado ele vai ser. Na vida, não. A gente quer treinar de qualquer jeitinho, achando que no jogo a gente vai brilhar como, filho? O jogo é um reflexo do treino. No futebol e na vida. Então, esse é um livro que eu vou destrinchando coisas que é tão básico, mas as pessoas não sabem, acredite. Não sabem. E poucos que sabem ainda não praticam. Sabe e não pratica. Eu vou repetir, a Bíblia diz que quem sabe e não pratica, quem ouve e não pratica é como a casa construída sobre areia. Qualquer tempestade, qualquer aguazinha leva. Aqui no livro você está falando, encontre o seu lugar no jogo da vida e joga na sua posição. Fala pra gente se o lateral quisesse ser o Messi. Por exemplo, hoje eu não sei o nome do lateral da Argentina, mas sei o nome do Messi que faz o gol. Como que seria se um quisesse ser o outro, lidar com comparação, aí traz para nossa vida também? Isso é o que está acontecendo hoje por causa do advento da internet. Todo mundo vê a vida do outro e fala, eu também posso ser empresário, eu também posso citar tal coisa, eu também não sei o quê, eu também vou fazer mentoria, eu também vou escrever livros, eu também não sei o quê. Tá todo mundo querendo fazer tudo que os outros estão falando por causa disso.
Ver o Messi fazendo gol, eu também quero ser o que dá entrevista. Mas às vezes tua posição é de zagueiro. Você também vai ganhar bem, o zagueiro não ganha mal. Vai estar na seleção também, só que não dá as mesmas entrevistas, não brilha tanto, não tem os mesmos patrocinadores que o Messi, o Neymar ou qualquer outro jogador atacante. Você tem que descobrir a sua função e dar o melhor na sua função. E lembre-se, gente, que o atacante, que está sendo invejado às vezes pelo lateral direito ou pelo zagueiro, está olhando para o atacante da outra seleção e falando assim, eu queria também, puxa, se eu estivesse jogando lá na França, estaria brilhando muito mais. Sempre quem tem o carro está sendo invejado porque tem bicicleta e o cara do carro está invejando quem tem avião e quem tem avião está invejando o cara que está de foguete. Então, assim, a vida é um ciclo que você precisa interromper os ciclos negativos, as comparações e jogar naquilo que você foi chamado. É a mesma coisa. Puxa, eu tô aqui jogando na minha posição. Não só porque eu descobri isso divinamente, por orientação divina, mas porque técnicos falaram para mim. Como o Cafu aqui numa entrevista do Brunecast falou, eu queria ser meio campo. Eu queria ser meio campo. O Tele Santana, que era o técnico de São Paulo na época, falou para ele, não, você é lateral direito. Porque o técnico tem visão estratégica que você não tem. E acabou que ele virou o maior lateral direito do mundo. Capitão do Campeonato Brasileiro de Copa do Mundo. Então, a orientação do técnico que posicionou o Cafu nesse caso. Alguns descobrem sozinho, outros por orientação divina e muitos porque o técnico, que a gente pode chamar de mentores, às vezes foi teu pai, tua mãe, algum professor, algum tutor, algum líder espiritual, um pastor, alguém que colocou você no caminho. Falou, cara, você é muito melhor aqui. Então, por exemplo, fazer o que eu faço hoje foi mistura de orientação divina com conselhos de técnicos. Então, eu tinha orientação divina para ensinar as pessoas a viverem melhor através dos conceitos bíblicos. Eu tinha isso bem claro. E Deus me pediu também para pregar a palavra. E aí alguns mentores, que aí comparando com o futebol, são os técnicos, que passaram na minha vida, eles foram certeiros no que fazer. Ele falou, Thiago, olha, já que você vai ser uma pessoa que vai orientar as pessoas a viverem melhor, biblicamente, não seja um pastor de igreja. Porque senão você vai ter que nichar isso aqui, você não vai poder falar para todo mundo, aí você não vai poder ter uma escola necessariamente de formação, um Instituto Destiny da vida, você vai ter que estar entre quatro paredes, fazer um trabalho nobre, né, do pastor ali. Mas não vai poder fazer o que você faz. Então, isso foi um técnico que já me posicionou. Aí o outro falou assim, Thiago, olha, eu sei que você está ganhando muito seguidor, mas não fecha parcerias de publicidade com coisas que não tem a ver com o teu propósito. Eu sei que dá dinheiro, mas não sei o quê. Então, Deus foi colocando pessoas na minha vida para ir firmando minha posição. Eu sou isso aqui, minha posição em campo é essa aqui. Eu sou um educador bíblico, eu ajudo as pessoas a viverem mais leve na Terra, não dá para viver fácil, mas dá para viver um pouco mais leve, enquanto a eternidade não chega. Eu sou um instrutor de princípios milenares, eu sou um professor de vida, eu sou um pregador, ponto final. Então, assim, ficou claro para mim, meu dinheiro vem da minha profissão, sou fundador do Instituto de Educação Multifocal, onde a gente ensina gestão emocional, vida financeira, comportamento humano, negócios, e tudo que o Instituto Destiny ensina, princípios, mas voluntariamente faço obras sociais, né? Prego a palavra, tenho estudos bíblicos, temos a Conferência Destino, que é um despertar espiritual para as pessoas. Então, eu separei bem, mas isso não é porque eu sou super inteligente, não. É porque teve técnicos na minha vida para pegar a orientação divina que eu recebi e esclarecer. Então, isso aqui é assim. Se você fizer assim, não vai poder fazer assado. Teu comportamento tem que ser mais assim. Ou seja, não é uma coisa que caiu do céu e eu sou bom e fiz. Não. Técnicos vieram me moldando para chegar nessa posição que eu jogo hoje. Você acredita que as pessoas precisam ter vários técnicos na vida ou um técnico basta? Como jogador de futebol tem vários. Porque cada técnica é para uma fase. Ou seja, o que adianta você ter o Ancelotti como técnico e você ainda está na base do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo? Está com 15 anos. Sabe? É desproporcional. A gente tem técnico para cada fase. Quando a gente está ali começando a aprender o futebol, o técnico, às vezes, é o tiozão do bairro que tá te ensinando só domínio de bola. Não, rapaz, chutar com a direita, você é destro.
É um tipo de técnico. Aí quando você já está na base, é um outro tipo de técnico. Você vai para a seleção brasileira, é outro tipo de técnico. Então eu tive vários técnicos na minha vida, que a gente pode chamar de mentores, tutores. Eu também tive muitos guias espirituais, homens e mulheres de Deus, que me posicionaram, me guiaram, me aconselharam. Meu pai, principalmente. Meu pai de sangue, né? O Dário. Um beijo, pai. Que foram pessoas que foram muito usadas divinamente assim, para me posicionar, para não confundir minha identidade, independentemente do grito da torcida. Porque a torcida já gritou muito contra mim. Mas eu consegui manter o meu posicionamento em campo, quem eu nasci para ser e fazer, por causa da orientação de técnico, além da orientação divina. Você acredita que a vida nos leva até esses técnicos ou a gente, com a nossa capacidade, atrai eles? Eu acho que é a mistura dos dois, sem dúvida nenhuma. Até porque eu posso fazer, eu quero que o Cristiano Ronaldo seja meu técnico. Até parece que você vai conseguir, assim, né, de um dia para o outro. Né? Então, assim, é uma mistura de eu vou intencionalmente fazer tudo o que eu puder, mas dentro do destino que Deus traçou para mim. Então, dentro da fase que eu estou, dentro da geografia que eu estou, o que eu posso fazer para ser mentoreado pela melhor pessoa que eu consiga alcançar hoje? Porque senão, a gente vai ficar fantasiando coisas. Então, eu sou um cara corajoso e quando eu percebo que alguém que está muito à frente de mim pode me mentorear e eu tenho um acesso que ainda que seja online nessa pessoa, eu vou lá e peço. Esses dias eu conversei com um grande teólogo, internacionalmente reconhecido, escrevi para ele pela internet, porque a gente não se conhecia pessoalmente. Falei, eu tenho um trabalho assim e tal, papá. E eu preciso de orientação teológica para uma próxima fase, para alguns conteúdos que eu estou criando. E ele falou outro idioma, ele me respondeu e falou, claro, vou te ajudar no que você precisar. E a gente está falando assim de um doutor de uma grande universidade estrangeira. Então existem coisas que às vezes não estão na tua geografia física, mas online você alcança. Até hoje eu nunca o encontrei pessoalmente, mas a gente conversa por WhatsApp. Eu mando minhas dúvidas, ele manda as orientações, ele fala, lê esse livro aqui, faz as anotações e me manda. Então, olha que coisa maravilhosa. A internet ainda dá essa oportunidade, né? De você, mesmo que geograficamente não esteja posicionado na mesma região do que aquele técnico, você consegue alcançá-lo online. Nisso a gente já está no segundo capítulo, quem está direcionando sua vida. E aqui tem uma frase muito boa, aprenda com quem já deu certo, é bem melhor do que tentar inventar a roda novamente. Por que as pessoas têm essa síndrome de achar que elas serão diferentes, elas farão algo diferente, quando na verdade o segredo do jogo é copiar quem já deu certo? Só explicando essa tua pergunta quem nasceu para fazer algo diferente, ela não vai precisar de grandes coisas para realizar isso. É uma coisa que nasce com ela. Então, assim, um Einstein da vida, um Thomas Edison da vida, um Martin Luther King da vida, pessoas que mudaram, Aristóteles, Alexandre o Grande, pessoas que mudaram, assim, a forma da sociedade, da humanidade de enxergar as coisas. Teve antes e depois. Vamos nem falar de Jesus, que é o principal. Né? Vamos falar, apóstolo Paulo. São pessoas que nasceram com aquele destino claro e acabou. O apóstolo Paulo não escolheu nada. Jesus aparece para ele em Damasco, no caminho de Damasco, e fala, Paulo, pronto. Por que você está me perseguindo? Eu, Senhor, se arrependeu e pum, começa a ser usado. Então, isso aqui são exceções. Quantos apóstolos Paulo nós tivemos? Quantos Aristóteles nós tivemos? Quantos Alexandre Grandes nós tivemos? Então, assim, são exceções. Então, a regra é, mira no que já deu certo e copia o melhor que você puder. Ou, se você não quiser usar a palavra copiar porque você acha feio, tenha como referência o máximo que você puder. Porque se você nasceu para fazer algo revolucionário que vai mudar tudo como se faz, já está dentro de você, você não vai precisar de muita coisa, não. É uma coisa que está dentro de você explodindo, você vai achar o caminho. É a vontade de Deus e vai acontecer. Mas na maioria das pessoas, você vai ter que treinar muito, se esforçar muito, entender como funciona e só aplicar aqui no teu mercado, no teu produto, no teu serviço, ou na tua vida, ou no teu ministério, ou na tua família, ou naquilo que você faz,
vai ter que só pegar o que dá certo e copiar. Por exemplo, financeiramente, existe o que dá certo e o que dá errado. É só pegar o que dá certo e copiar. Gastar menos do que ganha, investir tantos por cento em algo que tenha rentabilidade, criar passivos e não ativos. Então, existe já uma regra financeira que funciona. É só copiar e colar, independentemente de quanto é o seu salário hoje. No casamento, já tem regras que funcionam. Se eu gritar, se eu for desleal, se eu maltratar, se eu ficar dando gelo, vai dar errado. Já tem as regras. É copiar e colar. A maioria das coisas da vida é pegar o que dá certo. O futebol é copiar e colar. O cara que fez o gol de bicicleta inventou? Não, ele treinou isso em cima de alguém que já fez um gol de bicicleta e faz igual. O gol de cabeça, mesma coisa. O toque também. O posicionamento em campo também. Ou seja, uma pessoa que está brilhando hoje, um grande atacante, só está brilhando hoje porque ele copiou e colou. Só que esse processo de copiar e colar foi treinando muito, não abrindo mão da disciplina, que é uma coisa que eu falo muito no livro. Que o jogador teve duas coisas que o ser humano comum não tem, geralmente. Indesistível. Foi negado 9 vezes na peneira, não tinha dinheiro para comer com 12 anos, o pai chorando em casa, às vezes nem tinha pai, e estava lá treinando normalmente. Indesistível. E outra característica, disciplina infalível. Faça chuva, faça sol, ganhando, perdendo, fazendo gol no domingo ou não, segundo o cara está treinando. Disciplina infalível. São duas características que o jogador de futebol tem que, se a gente tivesse na vida, nossos resultados seriam outros. Sobre essa questão de ter técnico ainda. Ler o livro de alguém é como se eu tivesse ele como técnico, ou para ter esse técnico eu preciso ser acompanhado? Não, é bem parecido. Não, é lógico. Eu acho que uma pessoa que hoje não tem acesso a um acompanhamento, o acompanhamento é o ideal, mas eu não tenho acesso a um acompanhamento, comece com um livro. Porque ler um livro é como ser mentoreado pelo autor, porque aquele autor está te passando todo o conceito básico, tudo que ele entende sobre aquele assunto. É um tipo de mentoria. É como se fosse um técnico. Mas o ideal é o acompanhamento. Então, enquanto eu não consigo acessar agora fulano, fulana, eu não consigo ter esse técnico na minha vida, vai nos livros. E com o tempo as coisas vão acontecendo. Entendi. Indo para o capítulo 3, sem gestão, o talento acaba mal. Fala um pouco pra gente de talento, esforço, e como que a gente pode aplicar isso na nossa vida. Bom, talento você não escolhe, nasce contigo. Esforço você escolhe. O talento sem esforço brilha por um tempo, mas não dura. O que faz durar é a disciplina e não o talento. O talento só faz você brilhar. O que faz durar esse brilho é a disciplina, que é o esforço, né? Fazer o que tem que ser feito. Então muita gente tem talento, brilha porque tem, mas às vezes, até por falta de comportamento, já é cortado, né? Já não aparece mais. Tem gente que consegue juntar o talento com a disciplina e comportamento, e aí traz uma durabilidade, porque ele faz muito grande. E por último, o que você falou mesmo? Por último, foi... Eu falei como que a gente pode aplicar na nossa vida. Não, mas teve outra palavra que você usou. Talento, gestão. Gestão. Aí, por último, a gestão. Por último, onde é que entra a gestão? A gestão é o seguinte: se eu não tenho gestão emocional, eu posso ter talento e dar uma cabeçada dos outros em campo, ser expulso e perder. Se eu não tenho gestão financeira, eu posso estar ganhando 1 milhão de euros por causa do meu talento e estar gastando 1.200.000 todo mês, porque eu não tenho gestão financeira, ou seja, estou pobre, estou endividado. Se eu não tenho gestão intrapessoal ou interpessoal, eu não administro nem minhas emoções e nem minha relação com os outros. Então, eu ganho dinheiro, sou famoso, tenho talento, mas, na verdade, o pessoal não gosta de mim. Quem se aproxima é sanguessuga, é só para tirar. Não tem amigo de verdade, não tem ninguém que me ama de verdade. Não sou uma pessoa admirada. Então, muitos jogadores de futebol brilharam pelo talento, mas terminaram mal pela falta de gestão. Gestão financeira, gestão emocional, gestão interpessoal, intrapessoal, gestão comportamental. Pô, se não é um tipo de comportamento que eu possa ter. Porque, por exemplo, na posição em campo que eu estou na vida, eu posso ter qualquer comportamento? Não. Eu posso xingar alguém de palavrão aqui? Eu posso ter um comportamento desonesto? Mesmo que não seja crime, é só desleal. Posso? Não. Não.
Não posso, porque a minha posição em campo hoje, como mentor, como professor, como pregador, exige gestão de comportamento. E se eu não tivesse gestão financeira, mesmo com o conhecimento que eu tenho, lendo os livros que eu já li, com a formação acadêmica que eu tenho, com a experiência de vida, com o empirismo que eu tenho, as pessoas me ouviriam se eu fosse um quebrado? Provavelmente não, porque o dinheiro, money talk, dinheiro fala, money talk, dinheiro fala. Então, aí eu digo que sei muito, eu digo que tenho sabedoria, mas sou quebrado, devo a todo mundo, um monte de gente me cobrando na internet, meu nome no Serasa, não sei o quê. Dificilmente eu vou ter autoridade e legalidade para falar, as pessoas vão duvidar. Então, a gestão, ela acaba definindo a finalização do talento. Começa com talento, mantém-se com disciplina, termina com gestão. Interessante isso, então. Gestão é algo mais poderoso que o talento. Eu diria que o talento, ele é a velocidade do que vai acontecer na tua vida. A gestão é a garantia. Boa. Entendeu? Por exemplo, eu não tenho talento para nada, assim, muito especial. Música, tal. As coisas vão acontecer mais devagar na sua vida. Mas como eu tenho uma gestão muito boa da vida que eu tenho, é garantido, no sentido de que nada na vida é garantido no sentido de se eu vou morrer amanhã ou não, né? Mas se eu estiver vivo, né, tirando essas coisas que são imprevisíveis da vida, como a morte, como um diagnóstico e tal, mas fazendo as coisas debaixo de gestão emocional, financeira, espiritual, comportamental, eu vou terminar bem. Vou terminar bem. Então, assim, eu não vou ter a velocidade que alguém que tem talento, e eu tenho que saber lidar com isso. Ou porque eu não descobri meu talento, ou porque meu talento não tem essa velocidade toda. Por exemplo, minha mãe tinha talento para duas coisas, que eu lembro assim da minha infância. Tanto de criar filhos, que criou muito bem, quanto cozinhar. Mas isso não tem a mesma velocidade de um jogador de futebol, que fica conhecido rapidamente porque joga muito bem. Então não é porque ela era uma super mãe, uma super cozinheira, que ela ia ter algum destaque social por causa disso. Ninguém fica dando prêmio para a melhor mãe do ano. Tá entendendo isso? Sim. Então, tem um talento que influenciou a minha vida. Então, se eu sou o que sou e ajudo pessoas hoje, é porque minha mãe me criou bem. Então, ela tem participação direta nisso. Mas o talento dela não tem a velocidade que o meu tem. Porque meu talento de falar em público, agregado ao conhecimento, à disciplina, porque eu faço todo dia o que tem que ser feito, ao comportamento, a tudo que eu falo no livro, fez com que hoje eu tenha uma relevância diferente da minha mãe. Minha mãe teve relevância interna. A gente é o que é, eu e meus irmãos, por causa da minha mãe e do meu pai. Mas eu tenho uma relevância também externa. Além de interna na minha casa, com meus filhos, eu também ajudo pessoas. Tá entendendo? Então, o talento é a velocidade. A gestão é o selo de garantia. Aqui no capítulo 3, na página 57, você fala uma frase que eu acho que dá para contribuir um pouco mais. Na vida e nos negócios, temos que ter um olhar crítico. E eu acho que isso é algo que você ensina pra gente, eu acho que... Pensamento crítico em tudo. A pessoa te trouxe uma informação, uma fofoca. Por que essa pessoa me trouxe essa fofoca? Qual o objetivo dela? Outra coisa, por que ela achou que eu sou fácil de ser um ouvido aberto para fofoca? Será que é meu comportamento que denunciou alguma coisa? O que ela acha? Ela acha que eu vou pegar essa informação e levar para frente? Então, o pensamento crítico é quando qualquer coisa que acontece à sua volta ou com você, você consegue criticar o que está acontecendo para chegar a uma conclusão. Ou seja, você não reaciona, você não reage emocionalmente imediatamente. Você primeiro pensa e critica o que está acontecendo para chegar a uma conclusão. Como, por exemplo, uma pessoa te trazendo uma fofoca. Então, pessoas que vencem são pessoas que têm pensamento crítico. Porque elas acabam, pelo pensamento crítico, entendendo como as coisas funcionam e agindo de acordo com como funcionam as regras da vida. Por isso elas terminam bem, por isso elas têm resultados. Lembrando, gente, que o jogador de um clube de Série B de Santa Catarina não está ganhando a mesma coisa do que o cara que está na Premier League. Mas também é um jogador. Tá no jogo de futebol? Tá. É jogador profissional? Tem time para representar? Tem. Mas o salário é o mesmo? Não. Não. A gente tem que aprender a lidar que a vida
É assim. Tem gente que está jogando no Chelsea, tem gente que está na Série C de alguma coisa. Agora, é um destino flexível? É. É difícil de se mudar essa realidade, mas é flexível. Ou não tem ninguém da Série B que um dia foi para a Série A e depois virou jogador de seleção? Tem. Mas é um pequeno percentual. Thiago, esse pequeno percentual é constituído pelo quê? As pessoas não estão preparadas, não. Disciplina infalível, fazer todo dia o que tem que ser feito. Ambição, que é diferente de ganância. Ganância é você querer dinheiro por si só, atropelar os outros e ser egoísta. Não. Ambição é, eu nasci para algo maior, eu sou indesistível, eu sou imparável, eu sou humilde, porque sou humilde para aprender com qualquer um, sou humilde para pedir ajuda se eu estou precisando, eu sou humilde para tratar todos iguais e nunca me achar especial. O nível do seu conhecimento, quanto mais você absorve de conhecimento, mais chance você tem na vida. Então, as pessoas não estão preparadas para entrar nesse 1% que sai da Série C, da Série B e vai para a Série A e depois para uma seleção, porque exige um conjunto de coisas, comportamento, conhecimento, disciplina infalível, ser imparável, indesistível, ambição, é tudo junto. E às vezes a pessoa está fazendo uma coisa só, que é, eu já li um livro. Eu já tenho disciplina, eu acordo cedo. A pessoa pega uma coisa só, se gloria naquilo, e aí perde esses multifatores que fazem alguém mudar o seu destino flexível, ou seja, aquilo que ele pode escolher. Aproveitando que a gente está falando sobre a identidade, sobre ser resiliente, a gente entra no capítulo 4 sobre o banco de reservas. O que a gente pode aprender com o banco de reservas? Muito. Pega, sei lá, um Hendrick da vida, ou outras pessoas que são grandes, mas o banco de reserva está sempre melhorando ele. Por quê? O banco de reserva, para o jogador profissional, diferentemente do banco de reservas da vida, que as pessoas reagem emocionalmente, o banco de reserva para uma pessoa profissional, um jogador, ele está observando as estratégias, o goleiro que cai para o lado errado, se o jogo está indo mais pela direita ou pela esquerda, e principalmente ele está criando uma vontade, assim, imparável de, se eu entrar, eu vou dar o meu melhor. Às vezes a pessoa começando como titular, ela começa com um sentimento de tá ganho, tá garantido. O que está na reserva, ele está com muita vontade de entrar. Se ele estiver observando bem o jogo, em vez de estar com raiva do técnico que botou ele no banco, e amargura e tal, que aí ele fica distraído, nem presta atenção no jogo. Quando entra, ele já entra com raiva, desequilibrado emocionalmente e não prestou atenção no que está acontecendo, vai fazer a jogada errada. Então, o banco de reserva, apesar de ninguém querer, é muito importante, porque te prepara para a exposição. O banco de reserva te prepara para a exposição. Mas tem uma segunda coisa importante que as pessoas não observam. O banco de reserva é melhor do que não ser convocado. Ou não tem muita gente que está jogando em grande clube, hoje não foi convocado para a Copa e preferia estar no banco de reserva da Copa do que não ser convocado. Verdade. Então, até no banco de reserva, você está dando graças a Deus? Você é grato ou você é um reclamão, uma reclamona? Você já parou para pensar de onde você saiu, onde você está hoje? Dos livramentos que você já teve? De que você vive coisas que teus pais ou teus avós nunca imaginaram viver? Você é grato por isso ou ainda está se comparando com quem está no titular e falando, minha vida não é nada, porque lá ele que faz o gol, eu não faço. Então é claro que o banco de reservas nos ensina. Eu tenho um capítulo nesse livro, Jogo da Vida, só sobre o banco de reservas. Vai te ajudar muito, inclusive emocionalmente, é como lidar com isso. E, Thiago, como que você faria se fosse o inverso? Você começou como titular e o técnico tirou porque você errou alguma jogada. O que você usaria, de acordo com o livro, para melhorar? Como que seria o Thiago indo para o banco de reserva? Por acaso no livro eu cito isso. Você vai precisar, número 1, humildade, porque você vai regredir. Vai deixar de ser camisa 10, vai deixar de ser o titular para estar no banco. Número 2, reconhecer os erros. Que só é possível com humildade. Onde eu errei? Por que eu era titular e agora não sou mais? Terceiro, você vai ter que treinar mais do que o normal. Senão não volta. O treino define a sua volta para o campo. Quarto, você vai precisar de estratégia. Quem era titular e foi para o banco de reserva vai ter que conversar mais com o técnico. Estou treinando mais, meu preparo físico está melhor, porém
qual é a sua visão sobre o meu jogo? Onde é o meu erro? Qual lado que eu vou jogar melhor? Esse realinhamento estratégico com o técnico seria o quarto e definitivo ponto para você voltar a ser titular. Então, humildade, reconhecer os erros e aprender com eles, treinar mais do que o normal e realinhamento estratégico com o técnico. Você acredita que, então, a gente precisa, em fases da nossa vida, voltar para o banco de reserva para a gente melhorar as coisas que estão... Eu acho que não é que a gente precisa, eu acho que acontece. Naturalmente você volta para a reserva às vezes. Uhum. E tem vezes que a gente está tão orgulhoso que a gente nem reconhece que foi para a reserva. Esse é o pior. É por isso que o orgulho é o maior inimigo do ser humano. A gente tem que lutar contra esse negócio. Altivez, soberba, orgulho, achar que é alguma coisa. Primeiro que a vida é passageira. A finitude da vida é uma coisa assim... É um sopro. Então, assim, não tem por que a gente se sentir melhor do que alguém, orgulho de alguma coisa. Então, com humildade, essas coisas se resolvem, né? Porque você aprende, reconhece, entende que foi para a reserva, começa a buscar conselhos para realinhar estratégias para voltar, treina mais do que o normal. Então, nós temos que entender que também a vida é feita de fases. Às vezes você... No livro eu falo isso. Às vezes você foi um jogador mediano. Não foi um jogador que brilhou muito na vida. Mas foi um jogador. E aí você... Às vezes passou a vida toda falando: Deus esqueceu de mim. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. O que você não sabia, porque ninguém sabe o próprio destino, é que depois que você parasse de jogar, você ia virar um mega ultra blaster famoso técnico. Como o Parreira virou, Zagallo e outros treinadores que foram jogadores que ninguém lembrava o nome. Mas... Ancelotti também, assim. O Ancelotti, mas quando assumiu como técnico, a vida é feita de fases. Às vezes não é a sua fase de brilhar agora e você está querendo adiantar o tempo. E essa ansiedade generalizada te faz tomar decisões precipitadas que geram consequências sérias. Então, calma, tem tempo para as coisas acontecerem. O banco de reserva para um jogador é claro e lógico, mas na vida de uma pessoa comum, o que é o banco de reserva? É um processo? É um deserto? É o quê? Tem mil coisas. É você querer estar jogando naquele jogo, naquela empresa lá, mas você ainda é um trainee, ou seja, você ainda é uma pessoa que está em treinamento. Aí você acha que já é mais qualificado. Você, daria melhor do que esse gerente aí, mas não é o seu tempo. É você querer estar num lugar, mas ainda não consegue acessar um clube, uma empresa, uma roda de amigos. Existem muitos bancos de reserva. Relacionamentos, você é solteiro, queria casar com aquela pessoa, você era apaixonado, mas não está acontecendo ainda. O que você está fazendo enquanto está na reserva? Está aprendendo? Está treinando mais? Está observando com estratégia para poder, quando for titular, entrar sem errar? Ou está só reclamando da vida, xingando todo mundo, o técnico, com raiva, criando amargura? É como você age no banco de reserva determina o quão rápido você vai para o titular. E o banco de reserva é uma coisa tão poderosa que eu posso sair do jogo amaldiçoando o meu time que está lá dentro de campo, né? Porque eu posso sair, às vezes torcendo para dar errado porque você não é o titular. Uhum. Isso aí isso é um problema espiritual, inclusive. Beira a inveja. Que você quer que os outros se deem mal porque você não está lá. Mas se você parar para pensar, por exemplo, vocês começaram aqui na empresa como reserva. Uhum. Vocês eram voluntários, trabalhavam, sei lá, com câmera só e tal. Mas como vocês foram bons reservas, não pararam de treinar, a Bíblia diz: quem é fiel no pouco será colocado no muito. Vocês começaram como voluntário, nem salário vocês tinham, lembram disso? Uhum. Começou como voluntário e trabalhando com câmera. Hoje, anos depois, é claro, vocês são sócios do Brunecast. Então, assim, essa passagem de reserva para titular só foi possível porque vocês lidaram bem com o banco de reserva. Essa passagem de banco de reserva para titular só foi possível porque vocês lidaram bem com o banco de reserva. Estando no banco de reserva, deram o melhor no treino, senão o treinador não quer ver. Esse cara é bom, hein?
E esse aqui dá, hein? O técnico, como você, estando no banco de reserva, vai parar de dar o melhor no treino só porque tá com raiva? Como é que o técnico vai saber que você é um cara que pode ser titular? Não existe isso no futebol, mas na vida existe. Ah, eu tô na reserva? Então também não trabalho direito, não. Vou ficar aqui fingindo que tá trabalhando, já que o cara não me... Sabe? Ou não acontece isso nas empresas? Com certeza. A pessoa, então não me chamou pede também. pra sair do time. Não me chamou, então também não vou dar meu melhor, não. Aproveitando que a gente está nesse assunto, qual que é o tempo para saber se eu devo continuar nesse time ou sair? Temos o exemplo do Endrick, que a Copa do Mundo estava chegando, ele estava de reserva do Real Madrid, ele foi pro Lyon e brilhou lá. Claro que ele vai voltar pro Real Madrid, mas qual que é o tempo de saber, poxa, tô muito tempo aqui na reserva, podia estar brilhando em outro time? Porque o ego sair do time, ó. Já entendi já. Vamos direto. O ego pode aflorar. Eu faço a carta de recomendação sem problema. O ego pode aflorar nesse momento e a gente confundir as coisas. Eu sou um cara espiritual. Eu acredito que Deus está no controle de tudo, Ele é soberano e que Ele vai te dar as indicações. Então, por isso que eu oro, eu busco sabedoria divina, eu peço orientação a Ele diariamente, para justamente entender o tempo das coisas. Tempo de entrar, tempo de sair, tempo de plantar, tempo de colher. Eclesiastes 3, né? Existe tempo para todas as coisas. Então, assim, qual é o tempo de eu fazer? Eu estou insistindo muito tempo nesse projeto, Deus. É para parar? Me dá um sinal que é para parar que eu paro. Agora, se esse projeto é teu, tá no teu coração, me dá um sinal para eu ir até o final, que eu também não vou largar o osso, não. É só Deus me dar um sinal. Então, eu só posso dar exemplos da minha vida baseado na fé, porque minha vida foi pela fé. As coisas que eu acertei na vida foi pela fé em Cristo. E as que eu errei foi eu mesmo. Então, não tem outro caminho. Assim, ninguém consegue prever futuro. Você tem que consultar quem está lá na frente, quem está lá no futuro, que é Deus, através da oração, para ter ideia do que fazer. Antes da gente ir para o próximo capítulo 5, eu queria te deixar claro aqui 2 frases que eu achei muito interessantes no livro. A primeira frase é: o banco não é rejeição, é preparação disfarçada de espera. Isso aí, muito bom. E a próxima frase é: quem não suporta o tempo da formação não fica de pé no tempo da exposição. Exatamente. O nível da sua preparação vai determinar o raio da sua influência, né? Então, quem não aguenta a preparação também não vai aguentar a exposição. Pensa num exército, né? Quem vai se dar bem lá na floresta no meio de uma guerra real? Quem mais treinou, quem mais se preparou. Isso é verdade. Geralmente o primeiro a morrer, o primeiro a desistir, o primeiro a, fazer uma besteira e colocar a equipe tática toda, a infantaria toda em risco, é o cara que não tinha muito treinamento. Então, na vida também é assim, né? Como no futebol, como no caso de uma guerra aí, é o treinamento que define muita coisa de como você vai fazer na hora do vamos ver, na hora do mata-mata. A gente está passou dos 16 avos, das oitavas de finais, é mata-mata agora. Perdeu, ganhou. Né? Não é mais por ponto. Então, como é que você vai ser no mata-mata? Dependendo de quanto você treinou. Inclusive em equipe. Porque não adianta só o jogador tal ter treinado e equipe não ter treinado junto. Então, uma das coisas que eu falo no livro, não vai dar tempo nesse episódio. Se você quer que a gente continue, porque está na metade do livro ainda, o livro tem 12 capítulos, comenta agora aqui, Thiago, eu quero entender esse livro todo, que a gente grava um segundo episódio. Mas eu só vou gravar se tiver realmente muita gente interessada em continuar essa conversa no Brunecast sobre o jogo da vida. Se tiver interessado, comenta, Thiago, eu quero que tenha um segundo episódio. Porque são 12 capítulos, a gente está no 5º ainda, e já a gente precisa encerrar por causa do tempo. Então, eu acredito muito que se a gente aprender as regras que regem o futebol e transformaram no esporte mais ovacionado do mundo, com a arrecadação multibilionária e tão amado pelas pessoas, a gente vai conseguir melhorar muito a nossa vida e os nossos empreendimentos, nossos negócios. Ou seja, leia o livro Jogo da Vida. Eu recomendo, como eu falei, para você que tem colaboradores, compre seus colaboradores, tem filho adolescente, é obrigatório, dê para os seus filhos adolescentes. Você que é jovem, está começando a vida, leia. Você está começando o primeiro negócio, você mulher vai abrir sua lojinha, está abrindo seu primeiro coisa virtual, quer se posicionar como influencer. Jogo da Vida é um livro que vai te ensinar
com princípios claros de um futebol de um esporte tão ovacionado como o futebol, o que fazer. Então, muita gente já tem dado testemunho, não é à toa. Não tem nenhum golpe de marketing para a gente ser o livro mais vendido do Brasil há meses. Tá? Entre os mais vendidos do Brasil há meses. Não tem golpe de marketing, não tem dinheiro investido. É orgânico, é porque as pessoas estão amando e comprando e indicando uma para as outras. O Jogo da Vida vai te ajudar muito. A gente vai deixar todas as informações de onde comprar, QR Code, link nas descrições, na descrição desse vídeo, para você poder, hoje mesmo, agora, não só adquirir para você, compra vários para dar de presente. Um livro super barato para poder realmente alcançar o máximo de pessoas. Só aproveitando o gancho que você falou sobre onde comprar, uma vez você fez uma postagem falando sobre a necessidade das pessoas adquirirem o hábito de ir até uma livraria e consumir os conteúdos. Eu acho que ir à livraria tinha que ser um costume familiar. Os pais, os filhos irem juntos, né? Abre a mente, você vê vários tipos de literatura, traz cultura para a família. É um tipo de passeio que a gente adora e eu incentivo muito, né? Então, quando você passar por uma livraria e ver o livro Jogo da Vida ou qualquer livro nosso, não deixa de adquirir para você e para sua família. Boa. É isso aí. Deus nos abençoe muito. Eu desejo paz e prosperidade e que você termine o Jogo da Vida como um campeão, como uma campeã, sendo convocado para o jogo da eternidade. Paz e prosperidade! Porque quem acredita em mim, assim como eu ressuscitei, eu vou ressuscitá-lo no último dia também. Porque o poder do Evangelho não está nas palavras bonitas de Jesus, o poder do Evangelho está na ressurreição de Cristo. Fé não é você fazer o que quiser. Fé é você fazer tudo o que tem que ser feito em cima de uma palavra que Deus liberou sobre a tua vida. O batismo é um simbolismo de que agora você pertence não a uma religião, mas você pertence a um movimento mais puro e amoroso que o mundo já conheceu, que é o cristianismo. O seu futuro não depende das suas condições, mas das suas decisões.